todos que acompanham o canal Evangelho e Fé. Estamos agora na nossa segunda série de mensagens, que tem como base, como tema, a razão da nossa fé. E eu queria trazer alguns conceitos, algumas ideias sobre este assunto. Quando nós falamos de fé, nós falamos se você realmente está preparado. Nós vamos numa viagem, onde a gente vai descobrir essa verdadeira razão da nossa fé. Então, por que você acredita na Bíblia? Será que Jesus existiu? Quem é Deus? Então, todas essas questões e estes questionamentos que nós temos, nós vamos apresentar nessa série. E quando a gente fala sobre fé, sobre a razão da nossa fé, a gente fala de um propósito, de algo que às vezes a gente não consegue entender, mas quando a gente abre o olho para novas perspectivas, para uma nova visão de um olhar diferente para as coisas, a gente entende realmente o que é a fé. A fé sempre é algo que a gente deposita a nossa crença, algo que seja verdadeiro, que seja claro, que seja esclarecedor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pequeno vídeo e logo em seguida a gente vai fazer uma apresentação mais aprofundada sobre esse tema, a razão da nossa fé. Muito bem, vamos começar a nossa apresentação. Aqui a gente está colocando a nossa vida como um grande quebra-cabeças. Se vocês puderem notar, aqui a gente está colocando um quebra-cabeças e tem uma estrada, onde vai se tornando mais claro conforme nós andamos nessa estrada. Lá no fundo existem algumas montanhas e o sol batendo nelas. Então assim, a nossa fé, a razão da nossa fé vai esclarecendo diversas coisas e as coisas vão se tornando mais claras, mais evidentes. Então aqui a gente colocou a nossa vida como um quebra-cabeças. E o que isso significa? Significa que a nossa vida, às vezes as peças não se encaixam. Nós temos diversos questionamentos sobre a vida e você se sente incompleto muitas vezes. Mas na nossa vida existe a questão da razão, que é preciso acreditar em alguma coisa. Quando nós acreditamos em algo, a gente consegue compreender, a gente consegue confiar em algumas verdades. E isso se torna essencial para aqueles que buscam as respostas. Então eu coloquei até aqui da ideia do porquê, o motivo pelo qual todos nós frequentemente fazemos. Por que isso, por que aquilo? A minha filhinha de 3 anos, a Sofia, ela sempre fala algumas coisas. Por que, papai? Por que, papai? Mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E daí a gente se sente interessado em responder. E quando a gente fala sobre os porquês da nossa vida, é porque a gente busca explicações para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as razões das coisas deste mundo. Então nós buscamos o alívio, tanto mental quanto prático, para encontrar um local de descanso, um local onde essas respostas são respondidas. E daí a gente coloca o seguinte: nós sempre queremos mais do que fazer coisas, nós queremos entender como elas funcionam. Por isso essa série de mensagens vai explicar um pouco do que é a Bíblia, do que é Deus, quem é Jesus, o que é o Espírito Santo, o que é a salvação, o que é a regeneração, a justificação, a vida após a morte e a graça que é derramada pelo nosso grande Deus. E daí a gente entende que para que essas respostas sejam respondidas, as peças têm que se encaixar. E existem duas coisas que são primordial, basilares na nossa vida, que é a fé e a verdade. Tem um escritor chamado C.S. Lewis que falou o seguinte: creio no cristianismo como creio que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. E por que ele disse isso?
Porque o cristianismo não é apenas uma fé, é um relacionamento que temos com uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. E daí, o que a gente entende aqui? Que o cristianismo, ele oferece os alicerces para quê? Para que nós pensemos de maneira diferente, para fazermos coisas diferentes e que nós possamos crer em coisas diferentes. Então as peças começam a se encaixar. Existe uma mudança de cosmovisão. É uma perspectiva correta sobre nós e o resto do mundo. Então é como se você tivesse colocado uma lente tanto na sua vida para que ela se esclareça, para que ela se expanda. E essas certezas, elas precisam estar firmadas em alguma coisa. E no caso nosso, como cristãos, a nossa fé está baseada na Bíblia, que é o quê? Ela será os nossos óculos, através dos quais vemos tudo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima na nossa vida. Ela precisa ser a autoridade máxima. E quando ela se revela a nós, a palavra de Deus se revela a nós, 4 coisas são importantes que acontecem. A nossa vida é transformada. Então existe uma mudança de visão, existe uma direção que é mudada, existe a verdade, que a fé verdadeira é a fé salvadora, a fé que faz com que você se apoie, que você se torne firme nas suas convicções. E segundo, porque essa palavra é reveladora, essa palavra é esclarecedora e transforma as nossas vidas, porque ela é a palavra de Deus, a palavra do grande Deus, do grande poderoso Deus. E depois, tudo isso nos dá confiança, é a razão da nossa fé. E assim nós cremos, assim nós vivemos. E quando a gente fala lá no texto da Confissão de Fé de Westminster, ela fala exatamente o seguinte sobre a nossa fé na palavra de Deus. Ela fala o seguinte: as escrituras para o homem não regenerado são como a luz para o cego. Podem ser sentidas como os raios solares são sentidos pelo cego, mas não podem ser claramente vistas. O Espírito Santo abre os olhos cegos e comunica a devida sensibilidade ao coração enfermo, e assim a confiança emana da evidência da experiência espiritual. Assim que é regenerado, ele começa a experimentar o sabor das Escrituras, e quanto mais ele avança, mais ele prova que são verdadeiras e mais ele descobre sua ilimitada amplidão e plenitude, e sua evidente adaptação destinada a todas as necessidades humanas sob todas as condições possíveis. Então a Bíblia ela nos faz pessoas melhores, pessoas que se achegam a Ele, tentando fazer a sua vontade, fazer com que Ele se revele através da sua palavra. E em Salmos 119, versículo 105, fala que a palavra é a luz das nossas vidas, é a luz para o caminho. Ela fala exatamente também que ela é uma lâmpada para os nossos pés, que guia as nossas vidas. Então, a palavra de Deus ela tem que ser clara, ela tem que ser a razão da nossa fé, uma das razões da nossa fé. E por isso que nós confirmamos, por isso que nós acreditamos que realmente a palavra é a palavra de Deus, que faz com que nós tenhamos a fé verdadeira, a fé que é firmada em Cristo, a fé que é firmada no grande Criador do universo. Então, é essa mensagem que eu queria dizer para vocês essa semana. A gente vai dar prosseguimento a essa série, vai dar prosseguimento nas próximas semanas, e nós vamos falar um pouco mais sobre as questões que englobam nossa vida, as questões que giram em torno de nós. Então, aguardem nas próximas semanas, a gente vai falar um pouco mais sobre a razão da nossa fé. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e até mais, que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau.